Olá, meu nome é Diogo Furtado, sou advogado atuante na área de direito previdenciário há mais de 10 anos e trabalho com a parte de concessão e revisão de benefícios do INSS, e do servidor público. Bom, hoje eu quero falar sobre a reforma da Previdência. Qual que é o objetivo dessa palestra? A gente quer comentar aí o que pode ocorrer com os benefícios, as aposentadorias, enfim, passar de forma prática e simples, as possíveis mudanças que podem ocorrer aí, que o governo Michel Temer propôs e está sendo analisado agora pelos parlamentares. Bom, qual que é o objetivo dessa reforma? Essa reforma tem por objetivo unificar as regras da Previdência, criar uma forma única para fins de aposentadoria, tanto do servidor público quanto do trabalhador da iniciativa privada, com carteira assinada, enfim. Eles querem criar uma regra única, inclusive aplicando também a classe política. Então, nada mais de político que se aposenta aí com 2 mandatos está aposentado, 8 anos de serviço ou um pouco mais se aposenta. Então, eles estão querendo incluir a classe política aí. Vamos ver se isso vai efetivamente ocorrer, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque vai mexer também com direitos políticos. A gente sabe como é que infelizmente, aí, essa questão aí de mexer com essa parte aí da política brasileira. Mas, enfim, o objetivo dessa reforma, segundo o governo, é porque tem um déficit muito grande previdenciário, ou seja, uma dívida muito grande. O que se arrecada é inferior ao que se paga de benefício, e por conta disso eles alegam que é necessário fazer essa reforma da Previdência. Bom, eu discordo de vários pontos com relação a essa questão do déficit previdenciário, Enfim, eu entendo que tem uma má administração, entendo que tem também muitas renúncias fiscais que foram feitas, empresas que não recolhem mais parte de previdência, enfim. Tem também a desvinculação da Receita da União, que aquele tributo, por exemplo, que é para a Previdência, que é arrecada para a Previdência, ele pode, 20% ou 30% desse valor pode ser aplicado em outras questões, sem ser com a Previdência. Eu não vou me delongar muito sobre existir ou não um déficit previdenciário, mas fica aqui minha crítica. Eu entendo que a reforma, do jeito que está sendo posta, ela é muito prejudicial, e o governo de fato não abre bem a caixa deles, a caixa preta, que eu posso assim dizer, sobre o quanto que arrecada e o quanto que se gasta. Eles falam sobre números, mas eles não apresentam muito bem esses números de forma esmiuçada. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito mesmo. O objetivo agora é mais falar sobre as possíveis reformas que vai acontecer. Tá? Vamos lá, vamos iniciar então. Bom, a primeira coisa que eu queria pontuar é que, por conta dessas reformas que estão ocorrendo, está havendo uma corrida para solicitar aposentadoria junto ao INSS, enfim. Os servidores públicos também estão pedindo no regime próprio sua aposentadoria, estão com medo de perder seu direito. Bom, inicialmente, quem já completou o tempo necessário ou a idade necessária para poder se aposentar, tem direito adquirido. Vai poder se aposentar com as regras atuais, mesmo que mude com essa reforma aí, a forma de aposentadoria, porque já adquiriu esse direito, já completou os requisitos necessários para poder se aposentar atualmente. A única diferença é que, se por acaso não pedir aposentadoria agora e deixar para pedir posteriormente, só vai ser paga a partir da data que fez o pedido, Então, quem já completou o tempo não precisa ficar preocupado com essa reforma, Agora, aquela pessoa que tem uma expectativa de direito, ou seja, falta 1 ano, 2 anos, alguns meses para atingir o tempo de contribuição ou para atingir a idade necessária para se aposentar por idade, para essas pessoas pode haver aí uma mudança, e ter que, talvez ela se enquadre na regra de transição, trabalhar um pouco mais para poder se aposentar, talvez não se enquadre nessa regra de transição que o governo quer aplicar aí para o pessoal que está já no mercado de trabalho, O que eu quero frisar com isso? Que é importante fazer um planejamento da sua aposentadoria, fazer uma contagem, saber quanto tempo que tem, para não ir e fazer o pedido sem saber exatamente qual benefício que vai ser concedido, a forma que vai ser concedida, porque muitas vezes, por conta de 1, 2 meses, aí a pessoa poderia ter um benefício melhor, ou aguardar um pouco mais para ter um benefício com uma renda maior.
Eu comento isso porque já aconteceu de vir pessoas me consultarem e eu verificar que por conta de 2 meses a pessoa teve um prejuízo enorme, né? Quando houve a mudança ali da aposentadoria com a emenda constitucional de 1998 e também com a nova regra aí, a lei de 1999 que mudou a forma de cálculo da aposentadoria, instituiu o fator previdenciário, muita gente correu para poder se aposentar e acabou se aposentando assim, esse meu cliente especificamente, faltava 2 meses para ele poder ter direito à aposentadoria integral. E por conta disso ele acabou se aposentando de forma proporcional, então ele teve direito a 70% da média das contribuições dele, então ele teve uma redução de 30% da aposentadoria. E infelizmente o INSS não soube orientar bem o cliente ali, o segurado no caso, né, sobre esse seu direito, né, e ele acabou sendo muito prejudicado. Então o que eu aconselho é procurar um profissional, fazer uma contagem, antes de tomar qualquer atitude. Às vezes essa corrida aí pode acabar te prejudicando, correr para se aposentar e sem verificar o que essas novas leis podem ou não afetar o seu caso, tá? Bom, vamos iniciar então a palestra em si, né? Qual que vai ser a regra geral, né? O que o governo Michel Temer tem por objetivo fazer com essa reforma? Bom, quer instituir uma idade mínima para se aposentar. Então só vai ter a aposentadoria por idade, vai extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Só vai poder se aposentar aquela pessoa que tem 65 anos de idade e um mínimo de 25 anos de contribuição. Então antigamente a aposentadoria por idade urbana para o homem era com 65 anos de idade e um mínimo de 15 anos de contribuição. Para a mulher era com 60 anos de idade e um mínimo de 15 anos de contribuição. Então para a mulher aí vai haver uma diferença de 5 anos e para ambos vai haver uma diferença no tempo de contribuição, que vai passar de 15 anos para 25 anos de tempo de contribuição. E essa idade de 65 anos de idade, pasme, não vai ser uma idade fixa. Ou seja, se aumentar a expectativa de vida, vai aumentar também a idade mínima para poder se aposentar. Então, a princípio é o que eles estão querendo implementar. 65 anos de idade, aumentando a expectativa de vida, pode ocorrer que seja aumentando gradual para 66, 67 anos de idade para poder se aposentar, né? Essa regra vai valer para todas as pessoas. Vai ter algumas aposentadorias e benefícios que não vão ser atingidos, que eu vou mencionar mais lá para frente, mas essa regra vai valer para todas aquelas pessoas, tanto servidor público quanto trabalhador da iniciativa privada. Ou seja, uma diferença que a gente pode colocar aí seria da aposentadoria rural, né? A aposentadoria rural, por idade, eles podem se aposentar 5 anos antes, né? Então, para o homem seria com 60 anos de idade, tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição. E para a mulher tem 55 anos de idade e um mínimo de 15 anos de contribuição. Esse trabalhador rural que eu estou mencionando aqui é aquele trabalhador que faz atividade com a carteira assinada, trabalha com carteira assinada. Porque também tem o trabalhador rural em regime de economia familiar ou individual, que é aquela pessoa que tira da sua terra, ou enfim, uma terra arrendada, o seu sustento, que não tem empregados, ele mesmo trabalha no meio rural. Então, para essa tem esse segurado especial rural, que a gente assim denomina, que é aquela pessoa que trabalha no meio rural, sem carteira assinada e tira da terra o seu sustento. Para essa pessoa, ela pode se aposentar com 60 anos de idade homem, 55 mulher, e tem que provar um mínimo de 15 anos de serviço, não de tempo de contribuição, porque no caso deles eles não precisam contribuir, né? É uma condição especial aí que a lei prevê para eles. Apesar de ter uma contribuição aí quando eles vendem um produto rural aí, tem uma contribuição sobre a nota, contribuição previdenciária, mas essa contribuição não é para ele especificamente, é uma contribuição, um tributo que é pago diretamente aí para a Previdência, mas não para ele especificamente. É que nem alguns tributos aí que são pagos para a Previdência, é um exemplo aí por exemplo, a Mega Sena. Tem um tributo ali para quem ganhar, que é o valor, uma parte desse valor aí que é pago do prêmio, ele tem que ir para a Previdência, sabe? Então, porque a Previdência tem fontes de custeios diversas, né? Diversas fontes de custeio. Então não é só o empregado e o empregador que paga para a Previdência, tem várias outras fontes de custeio, COFINS, o PIS, enfim, né? Enfim, então eles querem criar essa regra geral para todo mundo.
Essa regra ela tem por objetivo aí atingir tanto a polícia militar quanto os bombeiros, né? Ela visa criar uma regra única, né? Exceto essas regras de transição não vão valer para o Exército, né? O militar do Exército. Para eles, por ser uma atividade muito peculiar, diferenciada, vai ter uma reforma de previdência para eles em outra oportunidade, segundo o governo, né? Enfim, o que vai acontecer para aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho e já têm um tempo de contribuição e uma certa idade? Eles vão criar uma regra de transição para quem que vai ser aplicado essa nova lei e para aqueles que não vão ser aplicada uma regra de transição para eles poderem ainda se aposentar de uma forma diferenciada, né? Então, para quem que vai ser aplicado? Para as mulheres com 45 anos de idade ou mais e para os homens com 50 anos de idade ou mais, né? É o que está na lei, no projeto de lei, né? Que eles estão encampando, o governo está encampando. E como é que funcionaria? Então, aquela pessoa que tem 45 anos de idade ou mais, mulher ou homem, 50 anos de idade ou mais, vai se aplicar uma regra de transição que ele vai ter que pagar metade do tempo de contribuição que faltava quando entrou a nova lei, né? Então, como é que funcionaria isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Aqui. Então, um exemplo. Um homem e uma mulher que tenha 50 anos de idade e que faltasse 5 anos de contribuição. Então, no caso, para atingir o tempo, a aposentadoria, ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher tem que ter 30. Então, no caso aqui, em ambos os casos aqui, eu fiz um exemplo que faltaria 5 anos. Então, a mulher estaria com 25 anos de contribuição e o homem estaria com 30. Então, ele teria que pagar metade desse tempo. Metade desse tempo seria 2 anos e 6 meses, né? Então, ele teria que trabalhar 2 anos e 6 meses a mais para poder se aposentar por tempo de contribuição, nessa regra de transição. Então, ele não vai ter que cumprir a idade mínima de 65 anos de idade. Ele ainda vai poder se aposentar por tempo de contribuição, mas pagando esse pedágio. Então, no caso da mulher, ela se aposentaria, desculpe aqui, vamos voltando para o slide, ela se aposentaria com 32 anos e 6 meses e teria idade de 57 anos e 6 meses. O homem se aposentaria com 37 anos e 6 meses de tempo de contribuição e idade de 57 anos e 6 meses. Então aí teria aqui 2 anos e 6 meses a mais dos 30 anos que precisa e o homem 2 anos e 6 meses a mais dos 35 anos de contribuição que precisa. E se aposentaria por tempo de contribuição. Mas e o cálculo? Como é que ficaria esse cálculo? Bom, esse cálculo ele ficaria da seguinte forma. Vamos para o próximo slide aqui. Ele teria direito a 51% da média de todas as contribuições, mais um ponto percentual a cada ano de contribuição. O que isso significa? Vamos traduzir isso daí. Então, eu pegaria a média das suas contribuições de julho de 94, pegaria todas, faria a média delas, e dessa média ele começaria com 51%. Se o mínimo é de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, ele ficaria com 76% da média. Então, ele teria direito a 76% da média das suas contribuições. O que significa isso? Para a pessoa ter direito a 100% das suas contribuições, ela tem que ter um mínimo de 49 anos de contribuição para poder ter direito a 100%. Esse cálculo aqui também vai se aplicar para aquele pessoal que está na regra de transição, né? Até aí vai depender muito se vai ser pior ou melhor do que as regras antigas. Porque as regras antigas, a pessoa que se aposentasse antes dos 65 anos de idade homem ou antes dos 60 anos de idade mulher, tinha um fator previdenciário que reduzia bastante o tempo de contribuição. Talvez essa regra não seja tão ruim para o pessoal que estiver na regra de transição, que vai também aplicar essa fórmula de cálculo aqui. Por exemplo, no exemplo antigo aqui, anterior, nós tínhamos aqui uma mulher com 32 anos e 6 meses. Então, ela teria 51% mais 32%. Ela ficaria aí com 83% da média das suas contribuições. O fator previdenciário, dependendo da idade dela, às vezes ficava sendo até pior que 83%, né? Bom, e qual o valor máximo da aposentadoria? Qual que é o valor máximo que pode se atingir? Atualmente no INSS, o valor máximo da aposentadoria é de R$ 5.531,31. E esse teto
também já é aplicado para o regime próprio de previdência social, porque é do servidor público, para aquele servidor que entrou aí nos últimos 2 anos, 3 anos no serviço público. Esse teto ele vai ser aplicado para ambos os regimes, né? A grande questão é que para o servidor público ele tem um regime complementar de previdência, enfim. E outra questão é que, segundo os dados do Estadão, esse limite do teto só vai atingir 5% dos servidores federais. Então, fizeram uma análise e constataram que apenas 5% dos servidores federais que estão no ativa é que vão sofrer essa limitação do teto. Então, as regras de transição aí e as regras aí de reforma da Previdência, elas são bem mais brandas, né? Elas são menos prejudiciais ao servidor público, mesmo porque a maioria das regras de transição anteriores a esse regime vão se manter, inclusive a regra de aposentadoria na fórmula 85-95. Vai ter o pedágio de 50% para os servidores, mas essa fórmula de aposentadoria também vai se manter. Já para o regime geral, que é o pessoal do INSS, né, o segurado do INSS, não vai se manter essa regra. Bom, em resumo, essa nova forma de cálculo vai se aplicar para todos os benefícios. O que isso significa? Significa que vai acontecer o fim do fator previdenciário e também o fim da regra 85-95. Né? O que era a regra 85-95? Era quando a soma da idade e tempo de contribuição, no caso da mulher, desse 85 pontos e no homem 95 pontos. Nesse caso, ele se aposentaria com 100% da média das suas contribuições, né? Ou seja, não ia incidir o fator previdenciário. Lembrando que tem que ter um mínimo de 30 anos de contribuição a mulher e o homem um mínimo de 35, para se aplicar essa regra atualmente. Então, essa regra, que era uma regra muito benéfica, que veio aí, não faz nem um ano direito que tem essa nova regra aí, né? Foi em junho, faz uns 2 anos mais ou menos, quase 2 anos, foi em junho de 2015, salvo engano, que ela foi implementada. Então, uma regra muito boa que excluiu o fator previdenciário, né? Mas essa regra aí não vai mais existir, porque todos os benefícios, as formas de cálculo vai ser conforme eu informei anteriormente, 51% da média, mais 1% por ano de contribuição. O que vai acontecer com algumas aposentadorias? Tem algumas aposentadorias que não vão mudar. A princípio não estão previstos nesse projeto a mudança. Seria a aposentadoria especial, que é para aquele trabalhador que faz atividade insalubre, penosa e perigosa, né? Esse trabalhador que se provar 25 anos de tempo de contribuição, ele tem direito a se aposentar com 100% da média das suas contribuições aí, sabe? Sem incidência do fator previdenciário. Então, esse tipo de aposentadoria aí, a princípio eles não vão alterar. Parece que eles estão pensando em aumentar aí o tempo de contribuição, em vez de 25, aumentar para 30 anos, mas não sabemos ainda o que vai ocorrer. Eles estão querendo criar também, incluir para os policiais civis e os agentes penitenciários, que se inclua essa aposentadoria especial por conta da periculosidade, né, do perigo, do risco da atividade. Mas judicialmente já tem se obtido decisões favoráveis aí para se aposentar com essas regras aí da aposentadoria especial, né? Então essa aposentadoria especial ela é bem diferenciada porque ela visa tirar aí o segurado da atividade insalubre, perigosa e penosa, né? Que pode prejudicar a saúde, então por isso tem um tempo menor. Também a aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência nós temos a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Nesse caso, eles também não vão alterar. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem um tempo reduzido, né? Para o homem seria, a aposentadoria normal é 35 anos e para a mulher é 30 anos, né? Por tempo de contribuição. Mas para a pessoa que tem uma deficiência, depende do grau de deficiência, se ela for enquadrada como leve, moderada ou grave, ele vai ter um tempo de contribuição menor. Se for uma aposentadoria aí de um deficiente que tem uma deficiência leve, no caso do homem vai ser com 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos. Se for moderada, para o homem vai ser 29 e a mulher 24. E se for uma deficiência grave, vai ser para o homem 25 anos de contribuição e para a mulher 20 anos. Lembrando que
esse tempo aí a pessoa tem que ter trabalhado os 20 anos com essa deficiência, tá? Ou 25, enfim, depende do grau da sua deficiência. Então tem que ter trabalhado aí o tempo todo com essa deficiência aí para poder se aposentar, tá? Já a aposentadoria por idade, para ambos, no caso do homem, né? Aposentadoria por idade para a pessoa que tem deficiência, dependente aí do grau de deficiência, leve, moderada ou grave, para o homem vai ser com 60 anos de idade, tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição, e para a mulher vai ser com 55 anos de idade e também um mínimo de 15 anos de contribuição. A grande mudança aí que tem também vai ser com relação à pensão por morte. Na pensão por morte, antes ela era paga o valor integral, né, da aposentadoria do segurado que faleceu, né? Ou se ele não era aposentado, né? O cálculo era feito como se fosse uma aposentadoria por invalidez, então ele recebia aí 100% da média das suas contribuições ali, né? Então, atualmente, o que eles querem fazer? Eles querem mudar isso para que receba 50% desse valor, mais 10% por dependente. Então, se tiver um dependente, por exemplo, a esposa, ela vai começar com 60%. Se tiver mais dependentes, vai aumentar mais 10% para cada dependente, chegando no máximo a 100%. Então, a esposa e mais 4 dependentes, mais 4 filhos menores, por exemplo, ia ter direito a 100%. Os filhos vão crescendo, enfim, atinge 21 anos de idade, cessa a sua cota parte de 10% e diminui de quem está recebendo, né? Então, depois que os filhos todos crescerem, a esposa vai ficar com 60% das contribuições aí, tá? Da média das contribuições. Então, 60% do benefício. A grande questão aqui na pensão por morte é que ela não vai ser reajustada de acordo com... Ela não vai estar vinculada ao salário mínimo. Então, se por acaso a média das contribuições do segurado der um pouco mais que o salário mínimo, pode acontecer da pessoa que recebe a pensão por morte receber menos que o salário mínimo, né? Então, isso daí é bem prejudicial porque, né, sobreviver com menos de um salário mínimo é bem complicado, né? Então, o que acontece? Além disso, a correção dela anual vai ser de acordo com a inflação. A aposentadoria também é de acordo com a inflação, né? A pessoa que se aposenta também é de acordo com a inflação. A diferença é que ela é vinculada ao salário mínimo. Se por acaso o valor do benefício ficasse menos que o salário mínimo, o INSS ou o regime próprio teria que pagar pelo menos o salário mínimo. Então, outra questão é que a pensão por morte não vai poder mais ser acumulada com a aposentadoria, né? Atualmente você pode se aposentar e também receber a pensão por morte. Agora, se houver essa mudança, vai ter que escolher entre uma das duas e, obviamente, vai escolher o valor aquele benefício que tiver um valor maior, né? Bom, outra mudança que vai ter vai ser com relação ao amparo ao deficiente e amparo ao idoso. Esse é um benefício, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial, tá? Ele é pago para aquela pessoa que de repente não completou os requisitos para poder se aposentar, né? E para aquela pessoa que é deficiente, ou seja, que provavelmente nem contribuiu para o INSS. Então, aquelas pessoas que, no caso do amparo ao idoso, que tem 65 anos de idade ou mais, né? E que a renda familiar é abaixo de 1/4 do salário mínimo. Se a gente considerar hoje o salário mínimo é R$ 937, então tem que ganhar menos de R$ 234 por pessoa na casa, né? Que reside na casa, dos familiares. Aí, então, somar a renda familiar e dividir pelas pessoas, se der menos de R$ 234, vai se enquadrar aí no quesito da renda. E tem que ter 65 anos de idade ou mais, né? Então, nesse caso aí, ele teria direito a um benefício no valor de um salário mínimo, não tem 13º, né? Esse benefício. O que vai acontecer com esse benefício? Eles estão querendo mudar de 65 anos para 70 anos de idade. E eles querem mudar de forma gradual, aí, aumentando de acordo aí com um determinado lapso de tempo, de 65 para 66, 67 até atingir 70 anos. Esse benefício ele é pago para quem está no estado de que a gente chama de miserabilidade, um risco social muito grande, né? Porque, se você pode ver, a renda familiar tem que ser bem baixa para poder receber esse benefício. Já o benefício do amparo ao deficiente, não vai haver mudança, né? Vai continuar a mesma coisa, só tem que provar que a pessoa tem uma deficiência,
que impede de trabalhar, né? E a renda familiar também, naqueles mesmos critérios, seja uma renda familiar baixa, né? Abaixo de 1/4 do salário mínimo por pessoa, e ela vai ter direito a esse benefício. Então, o amparo assistencial, a mudança mesmo vai ser para o amparo assistencial à pessoa idosa, né? Que eles vão mudar de 65 anos para 70. Bom, eu espero aí que eu tenha solucionado todas as dúvidas, né? A gente recebeu algumas dúvidas aí pelo nosso site, né? E pelos nossos canais aí de comunicação pela internet. E eu coloquei elas todas aí dentro na informação geral, aí eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de todos. Essa reforma a gente não sabe como é que vai ficar, tá? Em tratativas. Pelo que estão dizendo, os parlamentares estão querendo reduzir essa idade de 65 anos, reduzir para 60 anos homem e 58 mulher, mas também o governo Temer falou que não abre mão desse requisito mínimo aí da idade. Eles também estão querendo criar essa regra de transição aí para ser aplicado para todas as pessoas que já estão no mercado de trabalho, para que não seja muito bruta, né, essa mudança, não seja muito prejudicial essa mudança para aquela pessoa que já está no mercado de trabalho. Vamos ver aí o que vai ocorrer, né? Um exemplo desse problema seria aquela pessoa que tem, o homem no caso, né, que tem 49 anos de idade, ou seja, não tem 50 anos de idade, não ia se aplicar a regra de transição, e ele começou a trabalhar, por exemplo, desde os 20 anos de idade. Então ele teria aí 29 anos de contribuição, faltando apenas 6 anos de contribuição para ele poder se aposentar, e entra essa nova forma de aposentadoria. Nesse caso, não vai se aplicar a regra de transição para ele, ele só vai poder se aposentar com 65 anos de idade. Ou seja, ele vai ter que trabalhar aí mais alguns anos para poder se aposentar, bem mais do que 6 anos. Então é muito injusto para esse segurado aí que está quase para se aposentar, e essa regra de transição aí, que fixa na idade, simplesmente exclui essa pessoa que já tem 29 anos de tempo de contribuição. Então eu espero aí que os parlamentares tenham bom senso aí e que flexibilizem algumas regras aí que estão sendo muito prejudiciais. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, e aqui eu deixo os meus canais de atendimento e contato, né, que caso tenha interesse aí em esclarecer eventuais outras dúvidas, aí estou à disposição, né. Espero que eu tenha atingido o meu objetivo, que é informar a todos, e obrigado pela atenção. Até mais.